A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André. Vamos dar hoje continuidade à nossa matéria, o caráter de Deus. E as duas últimas aulas nós falamos a respeito dos atributos de Deus. E vamos dar continuidade, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Deus da palavra, o Deus da criação, o Deus da vida. Vamos falar a respeito sobre exatamente o Senhor, aquilo que Ele estabeleceu como verdade para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente venha entender e ter de fato revelação de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor, a tua palavra na nossa vida. Estabelece a verdade, Senhor, e manifesta a tua glória, Senhor Jesus, na vida de cada irmão. Que esta palavra, quando chegar, Senhor, nos lares e os lugares aonde esta palavra alcançar, que ela venha produzir vida abundante, venha mudar de fato a vida das pessoas e estabelecer a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o Deus da palavra. A palavra e Deus sempre estiveram juntos. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra ela sempre esteve com o Senhor. E eu não sei se você sabe, a palavra é o próprio Cristo. Então sempre esteve com o Senhor. Ele sempre esteve lá antes da fundação do mundo. Ele sempre esteve em toda a eternidade. Por isso que Jesus fala algo muito interessante. Jesus fala assim, olha, eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então o que ele viu? Ele viu exatamente tudo que o Senhor Jesus, o que Deus fazia, porque ele sempre esteve com Deus. O verbo significa palavra em movimento. Então Jesus sempre esteve com Deus. Jesus e a palavra são um. A verdade. João capítulo 14, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, ele é a verdade, ele é a palavra, ele e a palavra são um só. João 17, ele estava fazendo uma oração por todos nós e de repente ele fala algo muito interessante: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação que Deus vai estabelecer na nossa vida é em Cristo. E o fato de nós estarmos em Cristo, nós seremos santificados. É pelo pleno conhecimento de Cristo, é por se mover a cada dia mais e mais buscando conhecer e deixando Cristo refletir através de nós, é que nós seremos santificados. É por Cristo que nós seremos santificados, é pelo conhecimento de Cristo, Ele é a palavra. Então Ele sendo a palavra, Ele sempre vai nos santificar. Nós seremos santificados de fato, conhecendo ao Senhor. Não existe outra forma de ser santificado a não ser conhecendo ao Senhor através da sua palavra. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, fala algo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João estava tendo a revelação lá na ilha de Patmos a respeito do Apocalipse, do livro da revelação. E ele viu um cavalo branco. E em cima deste cavalo tinha um cavaleiro. E este cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
esta palavra e este cavalheiro, esta palavra Jesus, eles são um só. E nós precisamos a cada dia mais e mais sermos transformados e santificados pelo conhecimento deste cavalheiro, pelo conhecimento desta palavra. É só desta forma que nós verdadeiramente seremos santificados. Não existe outra maneira de você santificar um homem e uma mulher de Deus se não for pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus engrandeceu a sua palavra acima de tudo. Simplesmente o Senhor pegou a sua palavra e Ele engrandeceu a sua palavra acima de todas as coisas. Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Simplesmente o Senhor glorificou a sua palavra acima de tudo, todas as coisas. Ele pegou ao Senhor Jesus Cristo e deu o nome acima de todos os nomes, acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar por este nome, por esta palavra. E quanto mais você conhecer esta palavra, mais você vai refletir como num espelho esta palavra. Se santifica, seja santificado pela palavra, porque esta palavra Deus colocou ela em tamanha proporção. Tudo está sendo magnificado por causa nesta palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus cumpre a sua palavra, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. A palavra de Deus, tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus estava perguntando para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? E Jeremias fala exatamente o que ele estava vendo. E quando Jeremias fala o que ele estava vendo, Deus olha para ele e fala: realmente você viu bem, você está vendo da maneira correta. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Eu vou cumprir toda a palavra que saiu da minha boca. Se saiu da minha boca, eu vou cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir exatamente tudo aquilo que Ele falou. Então, por isso que nós precisamos ter o pleno conhecimento desta palavra, da pessoa de Jesus, para sabermos exatamente o que Deus falou. O que Deus falou a teu respeito, o que Deus falou a meu respeito, o que Deus falou a nosso respeito. Se nós conhecermos de fato aquilo que Deus falou, não se preocupe, Ele vela pelo cumprimento daquilo que Ele falou. Infelizmente, pelo fato de nós não conhecermos essas verdades, não conhecermos de fato o que Deus falou, muitas coisas não estão se cumprindo na nossa vida. Reino de Deus é uma questão de consciência, conhecimento, entendimento e prática. Você conhece ao Senhor, entende o que Ele falou e pratica aquilo que Ele falou. A Bíblia diz que em todo o seu feito, você será muito feliz naquilo que você empreender. Então Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha que coisa tremenda, ele não é homem para mentir, ele vai cumprir aquilo que ele falou.
Aquilo que foi estabelecido por Ele, não se preocupe, vai acontecer. Se não aconteceu ainda na sua vida ou na minha vida, é porque nós não estamos preparados, é porque nós ainda somos meninos. E Gálatas diz, capítulo 4, diz que o menino, o herdeiro, enquanto ele é menino, mesmo sendo dono de tudo, ele não difere em nada do servo, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Se as coisas não aconteceram, como diz em Eclesiastes, que tem tempo para tudo, tem tempo para todas as coisas, se as coisas não aconteceram, é porque Deus sabe que nós ainda não estamos preparados e o caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é bom e Deus, como um pai bom, Ele não quer ver você se perder, porque Deus sonda os corações, Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe exatamente o que você está pensando nesse momento, Ele sabe exatamente o que está aqui dentro do teu coração. Então o Senhor, nós precisamos a cada dia mais e mais conhecer o Senhor. Quando nós conhecermos ao Senhor Jesus, a vontade perfeita dEle, o caráter de Deus, nós veremos que Deus é um Pai bom, um Pai que não é irresponsável, um Pai que não vai te colocar num lugar se você não estiver preparado para estar neste lugar. Um Pai que simplesmente vai estabelecer a cada dia mais e mais a verdade dEle na tua vida. Isaías capítulo 40, versículo 8, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aquilo que Ele falou simplesmente vai se cumprir na íntegra. Aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele declarou como verdade, vai se cumprir na íntegra. Se Deus falou, por isso que nós temos que conhecer dia após dia, de fato, o caráter de Deus. Por isso que nós temos que conhecer a cada dia mais e mais a Sua palavra e entendermos quem é o Senhor. A palavra de Deus é eterna e está firmada nos céus. Salmo 119, 89 mostra que ela está firme no céu. Para sempre, Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. A palavra do Senhor, ela está firme no céu. Simplesmente todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Ela está firme. Nada consegue corromper esta palavra, nada consegue desviar esta palavra, nada consegue arrancar esta palavra da verdade. A palavra de Deus está acima da perfeição. Salmo 119, versículo 96. Tendo visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Toda perfeição tem um limite, mas o mandamento de Deus é ilimitado. A palavra de Deus está acima da perfeição. Aquilo que Deus estabeleceu como verdade, aquilo que Deus falou e estabeleceu, está acima da perfeição e tudo vai se cumprir. Todo engano é anulado pela palavra de Deus. Todo engano simplesmente é desfeito pela palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você se aprofunda em conhecer a palavra de Deus, simplesmente o engano vai caindo, o engano vai sendo quebrado, vai sendo arrancado, ele vai sendo anulado pelo conhecimento da palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim
poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Todo engano é destruído pelo conhecimento de Deus. As armas das nossas milícias, foram entregues, o Senhor nos entregou exatamente para destruir esses enganos, esses sofismas, esses pensamentos errados que parecem certos. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, quanto mais nós buscamos conhecer ao Senhor, todo engano que tem se levantado contra a nossa vida, ele cai por terra. Por isso que nós temos que buscar em conhecer ao Senhor, dia após dia, se aprofundar em conhecer o caráter de Deus. As armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir esses enganos. Deus envia a sua palavra com um propósito. Existe um propósito pelo qual a palavra de Deus foi enviada, e tudo aquilo que ela foi enviada, o propósito vai se cumprir. Se Deus enviou a palavra dele para um propósito, não se preocupe. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra para saber qual o propósito que ela foi enviada em determinadas situações. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. A palavra de Deus, ela vai cumprir aquilo pela qual ela foi enviada. Se ela foi enviada para estabelecer uma verdade, essa verdade vai ser estabelecida. O tempo em que ela vai se cumprir pertence ao Senhor, mas que ela vai se cumprir, ela vai. Muitas vezes pessoas estão se frustrando porque não conhecem o caráter de Deus e não entendem que quando Ele envia uma palavra vai se cumprir, mas só que a gente acha que tem que se cumprir no nosso tempo, e não é. É no tempo de Deus, porque como eu falei, Deus julga o coração, Ele sabe se você tem maturidade o suficiente para receber aquilo que Ele enviou para a tua vida, aquilo que tem que ser estabelecido como verdade na tua vida. Não se preocupe, Deus vai operar maravilhas. Deus vai estabelecer a verdade, a palavra dele enviada para produzir cura, para produzir prosperidade, para produzir santidade, para produzir honra, para produzir a glória na sua vida. Tem um versículo que chama muito minha atenção, Isaías capítulo 32, versículo 18, diz: o meu povo habitará num lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso, mesmo que caia a saraiva, caia o bosque e a cidade seja totalmente destruída. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus disse essa palavra para que ela fosse escrita, para que você dissesse. E quando você diz a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus, você estabelece. E Deus estava falando aqui em Isaías capítulo 32 a respeito do seu povo, que o seu povo vai habitar num lugar de paz. E você e nós somos o povo de Deus. Lá em Pedro fala que nós somos o povo de Deus, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Então, se nós somos o povo de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir, vai cumprir exatamente aquilo que ela foi enviada. E ela foi enviada, neste caso, para estabelecer paz, justiça e alegria na nossa casa. Porque a tua casa é um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado de descanso. Porque Deus disse que é. E se Deus disse que é, Ele não é homem para mentir, então a palavra dele é estabelecida como verdade. A palavra dele vai cumprir a verdade. A palavra dele vai manifestar a verdade na sua vida. Então a tua casa é um lugar de paz, quieto e sossegado de descanso.
ela foi enviada para produzir isso, então ela vai cumprir exatamente isso. Mas você, como um filho de Deus, como povo de Deus, tem que declarar na sua casa isso. Para quê? Para que ela se torne eficaz. Porque viva ela é, agora ela precisa se tornar eficaz dentro da sua casa. O que é algo eficaz? É algo que funciona muito bem. Deus revela a sua palavra com fidelidade e retidão. A palavra de Deus, ela vai ser revelada a nós com fidelidade e retidão. Salmo 111, versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para que todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. A palavra de Deus, ela é revelada através de fidelidade e retidão, porque Deus é reto e sempre fiel. Deus é reto e sempre fiel. E a palavra dele vai ser sempre liberada com retidão e fidelidade. Agora nós vamos falar sobre o Deus da criação. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Pela fé entendemos, versículo 3, pela fé entendemos que foi todo o universo firmado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra de Deus. Pedro, quando andou nas águas, na realidade ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Uma palavra foi liberada e quando aquela palavra foi liberada da boca de Jesus, criou um alicerce, criou uma estrutura onde Pedro pôde caminhar. Nós nos movemos pela palavra, nós existimos pela palavra, nós vivemos pela palavra. Atos capítulo 17 fala sobre isso. Então deixa eu te dizer, todas as coisas estão sustentadas pela palavra de Deus. E a partir do momento em que Deus liberou, que Jesus liberou uma palavra, Pedro caminhou sobre ela. Todas as coisas, se você está onde você está sendo sustentado pela palavra. E os lugares aonde Deus vai te colocar, literalmente, serão através de Deus estar te sustentando pela palavra. Nós precisamos, dia após dia, entender isso. Deus, ele é um Deus do sobrenatural. Deus, ele sempre se moverá no sobrenatural, acima do natural. Ele sempre se moverá. Nós, seres humanos, nos movemos no natural, mas Deus, ele sempre se moverá no sobrenatural. E quando ele se mover no sobrenatural, ele vai estabelecer pela palavra no natural. João 14:12 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vim para junto do Pai. Simplesmente, Jesus está nos dando o direito de, nele, nos movermos também no sobrenatural. Em Cristo, posicionados em Cristo, ele está falando, quem tiver em mim, quem crer em mim, vai fazer o que eu fiz e vai fazer obras maiores, porque da forma que eu me movo no sobrenatural, eu vou simplesmente ajudar a vocês e levar vocês a um nível de que vocês vão se mover da mesma forma que eu no sobrenatural. Simples assim. Quando nós começamos a compreender essas coisas,
começamos a nos mover, entendemos que Deus se move no sobrenatural, de que Deus tem coisas poderosas para operar. Nós vamos entender que Deus é um Deus de amor e que por causa do amor dele, João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele pegou o seu Filho amado e nos deu para que nós não perecêssemos, mas tenhamos vida eterna. Deus, Ele se move em amor. O amor é a mola mestra para mover todas as coisas. A fé se move pelo amor. Todas as coisas vão realmente se mover. Se a gente não tiver amor, de nada serve a fé. De nada serve nada se a gente não se mover de fato no amor. O amor é a mola mestra que vai virar a chave do reino de Deus. Se mover em amor, vai operar maravilhas. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Que também vos ameis uns aos outros. Jesus nos dá um novo mandamento, indo exatamente contra tudo que a lei pregava. E Jesus falou assim, em vez de ser dente por dente, olho por olho, um mandamento eu vos dou: ame uns aos outros. Seja o suporte um dos outros. Deem suporte uns aos outros. Seja exatamente o suporte para que o seu irmão alcance lugares altos. Para que o seu irmão venha a avançar e conseguir alcançar lugares altos. Deus te chamou e te colocou na terra, te colocou no corpo de Cristo, te enxertou, nos enxertou na videira para que a gente seja suporte uns aos outros, dando suporte, pegando o irmão, colocando o seu ombro para que o irmão venha se levantar. Se o irmão está caído, venha e ajude o irmão a se levantar, seja suporte para ele. Esse amor simplesmente estabelece numa vida, na vida, o Deus da vida. Todos nós, no dia que confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós recebemos a zoe de Deus, a vida de Deus está estabelecida em nós, a vida de Deus está se movendo em nós, simples assim. E nós precisamos aprender a nos mover na terra, tendo esta vida de Deus operando em nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Simplesmente, Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus de tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Deus não é um Deus de reformulação ou de reconstrução. Deus é um Deus de novidade. Eis que eu faço nova todas as coisas. Deus, quando entrou na tua vida, Ele quebrou o velho e estabeleceu o novo. Você é uma nova criatura. O teu espírito foi recriado na mesma hora. Estava morto, mas foi recriado, ou seja, criado de novo. Ele fez tudo novo. Deus estabelece novidade de vida na sua vida. Ele simplesmente está te levantando. Deus, Ele é um Deus de salvação. E quando Deus entrou na tua vida, a palavra original para salvação é sozo. Sozo, você recebeu um pacote de Deus.
Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você se tornou uma pessoa salva, você recebeu um pacote. Sozo significa prosperidade, alegria, cura. É um pacote de benefícios que você recebeu no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que nós estamos desenvolvendo? Por que Paulo fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação? Olha que coisa tremenda! Se você recebeu uma salvação, se fosse apenas você ir para o céu, por que você tem que desenvolver? Desenvolver a salvação é nada mais, nada menos que viver tudo que você recebeu nesse pacote. É começar a desenvolver a alegria, a paz, a justiça, o domínio próprio, a mansidão. Você começa a desenvolver uma vida do caráter de Cristo todos os dias. Por isso que Paulo fala, olha, desenvolva a sua salvação. Desenvolva aquilo que você recebeu do Senhor. Esse pacote que você está inserido agora, que se chama salvação, você precisa crescer. Por isso que Paulo falou para Timóteo, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, desenvolva a tua salvação. Aleluia! Glória a Deus! Todos os dias nós temos que desenvolver a nossa salvação. Indo de fé em fé, de glória em glória, para alcançar a estatura do Filho de Deus. Pai, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus.